tarde, prazer estar com vocês novamente aqui pela TV Horizonte. Hoje, né, melhor do que ontem, porque ontem nós tivemos aquele pé d'água, aqueles problemas que nós tivemos aí com muito raio, muita descarga elétrica, a televisão saiu fora do ar várias vezes e nós não tivemos oportunidade de fazer um programa completo para vocês, né? Hoje nós estamos aqui. Ontem eu trouxe aqui dois convidados para falar sobre turismo em Minas Gerais. E nós começamos a falar da Minas Santa, que foi lançado hoje, né? Com a Arquidiocese de Belo Horizonte, com o governo do estado, o turismo do estado de Minas Gerais, né? O vice-governador esteve presente, lançando o Minas Santa, que foi realmente uma coisa fantástica, maravilhosa, porque vai mudar, né? Vai fazer justamente um trabalho, né? de mostrar Minas Gerais, justamente a Minas Gerais, nos momentos mais gloriosos da nossa Semana Santa, nas nossas cidades históricas, como Sabará, que faz parte da Arquidiocese de Belo Horizonte, que tem uma Semana Santa piedosa, maravilhosa, como também Ouro Preto, Mariana, Diamantina. Eu fiz várias coberturas da Semana Santa Diamantina durante muitos anos, né? Então, é essa Minas Santa que vai se estender, inclusive, com o feriado de 21 de abril, né? Com as nossas cidades históricas, como a nossa querida cidade de São João del Rei, que tem os seus sinos que tocam maravilhosamente. Então, eu fiquei muito feliz porque Minas tem que valorizar a sua Semana Santa. E nós temos hoje está previsto mais ou menos, estão previstos a chegada de mais de 500 mil turistas em Minas Gerais nesta fase agora da Semana Santa em Minas Gerais. Oxalá que vamos receber os nossos turistas, né? Eu fico muito preocupado porque hoje os hotéis estão muito caros, né? A nossa hospedagem está cara. A gente sabe que a comida ficou cara também, não é verdade? Então, a gente tem que entender que as coisas ficaram mais caras, né? Mas esperamos que o mineiro, sempre com aquela hospitalidade maravilhosa, vai naturalmente receber com muita alegria todos os turistas que virão para Minas Gerais ver a nossa Semana Santa. A Minas Santa vai ser maravilhosa. Mas agora nós temos que olhar o problema da chuva, né? Hoje tem chuva demais, né? Me parece que hoje ainda tem chuva, né? André Santos está falando conosco, André está na redação, daqui a pouco falando conosco a respeito da Minas Santa, né? A respeito da chuva. A chuva está chegando por aí, né, André? E aí, André? Vamos ter chuva em Belo Horizonte hoje, nesta tarde, como ontem? Ou vai ser menor a chuva, né? A intensidade vai ser melhor do que ontem, né? Porque ontem foi bravo, né? A cidade ficou em situação muito difícil, né? E, infelizmente, né, nós tivemos problemas muito graves aí com sinais de trânsito, a água que entrou numa UPA do Barreiro, né? Venda Nova que mais uma vez ficou debaixo d'água, lá na Avenida Vilarinhos e tal, e etc, né? Então agora vamos saber do André. André, como estamos hoje de chuva? Boa tarde. A quem nos assiste aqui no Gente pela TV Horizonte, olha, infelizmente a notícia não é boa não, é alerta de chuva e um volume ainda maior. De acordo com a Defesa Civil de Belo Horizonte, há a possibilidade de pancadas de chuva de 40 a 60 milímetros. É bom lembrar que ontem o limite era de 40, era de 20 a 40, e raios e rajadas de vento de até 50 quilômetros por hora. Esse alerta é válido até às 8 horas de amanhã, 8 horas da manhã de amanhã. E esse alerta veio com outro alerta, dessa vez emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia, que colocou Belo Horizonte, junto com outras 422 cidades do estado de Minas Gerais, em alerta laranja de chuvas intensas. O que é esse alerta laranja, para quem está nos assistindo? É uma chuva esperada de 30 a 60 milímetros por hora, como se enquadra a situação de Belo Horizonte para o fim da tarde desta quarta-feira, 50 a 100 milímetros por dia. E essas chuvas assim podem vir acompanhadas de ventos intensos de 60 a 100 quilômetros por hora. E aí, nessa situação, todos os riscos são possíveis, né? Assim como você mesmo colocou agora há pouco.
corte de energia elétrica, como que a gente sofreu ontem aqui. Se Deus quiser e São José nos proteja, que é o santo padroeiro de hoje, não vai acontecer esse queda de energia, quedas de galhos de árvore, como a gente também verificou acontecendo em Belo Horizonte, descargas elétricas e alagamentos. Esse alerta feito pelo Instituto Nacional de Meteorologia vai até às 10 horas de amanhã. A situação vale para, como eu falei, além de Belo Horizonte, 422 cidades espalhadas por Minas Gerais. Você relatou, né? Diversos problemas novamente aconteceram em Belo Horizonte. Mais uma vez, região do Barreiro muito afetada. Vista Alegre também na região oeste. Nós tivemos vários problemas, prédio interditado, imóveis interditados, gente perdendo absolutamente tudo por conta da chuva. E a gente espera que essas cenas não se repitam nesta quarta-feira, embora o alerta esteja aí, a condição meteorológica formada também e a previsão dê conta disso. Mas, como diz a palavra, é apenas uma previsão, não é certeza, e tomara que ela não se confirme, né, Assi? Pois é, André. O Nordeste brasileiro, que é muito famoso pelas secas, né? Então, o nordestino, ele tem sempre uma esperança no dia de São José, porque o dia de São José é o dia da enchente, né? Quando passa o dia de São José e não chove, você, opa, não vai chover, né? Então, o nordestino espera sempre o dia de São José como a chuva que é sempre esperada. Nós aqui em Belo Horizonte, na região metropolitana, em Minas Gerais, nós somos acostumados com a chamada enchente de São José, ou a enchente das goiabas. Das goiabas, as goiabas caem, né? Justamente com a chuva que é intensa, muito vento e etc, e etc. Então, eu estou esperando que realmente a gente faça, né? A gente tenha uma quarta-feira tranquila, sem problema nenhum. Mas agora eu quero dizer o seguinte, né? A cidade ficou muito impermeabilizada. Você imagina o barreiro de cima e o barreiro de baixo juntos, o tanto que eles produzem de água de chuva para sair tudo ali no Arrudas, ali, na fora cidade contagem, industrial. né? Fora contagem, né, assim? Pois é, fora que contagem também chega também as águas de contagem, então a calha do Arrudas ficou pequena, não é verdade? Então, aquilo que era antigamente uma bênção, né? Quando se chove mais aqui na cidade, todo mundo começa a rezar. Minha mãe sempre rezava nos dias que chovia intensamente, ela ajoelhava e rezava e pedia para a chuva não trazer tanto problema, porque já trazia, sempre trouxe, né? A chuva é assim mesmo, né? E olha, assim, que existe, é claro, um esforço dos governos. É bom a gente dizer que foi feito, ainda não está totalmente concluído, mas já está retendo bastante água. O piscinão que foi feito lá no Barreiro, né, naquela região do Barreiro, para poder conter essas águas. E Contagem ainda está fazendo dele também, só que o de Contagem ainda não está ativado. Ali nas proximidades da cidade industrial, perto ali daquele shopping que fica ali na cidade industrial, está sendo feito esse piscinão. Até foi retirado. Aquela antiga Vila Itaú foi toda retirada dali, justamente para a construção. É a Vila Esporte Clube. É a Vila Esporte Clube, desculpa, que foi retirado do lugar. Foi tirado. Mas só que tem o seguinte, que pode fazer o piscinão, mas o canal que passa a água, ele recebe toda a água, quer dizer, ele fica cheio de água. E a calha continua estreita, né? Agora, o problema é a calha do Arrudas, que a calha do Arrudas ficou estreita. Eles, quando fizeram o Arrudas, em vez de eles trazerem o Arrudas para a região do Barreiro, com a mesma largura, né? Estreitaram. Eles estreitaram a calha do Arrudas, então, e o volume de chuvas que sai, que tem na cabeceira, vamos dizer assim, da bacia do Arrudas, que é o Barreiro, que é a parte de Contagem, né? Quando é intenso, dá problema, né? E aí aquelas velhas cenas que a gente vê sempre ali no Betânia, no Vista Alegre, ali às margens da Tereza Cristina, ali próximo da fábrica de macarrão, ali já em Contagem, todo ano aquele desespero. Você tem ali o córrego que desce, o córrego que sai ali no final da Betânia, que vem lá do Bom Sucesso, mais lá embaixo você tem o córrego que vem lá vem do Buritis, que é muita água, você imagina, água de todo Buritis, aquela região toda ali, Palmeiras, aquela região toda, sai tudo ali perto do Hospital André Luiz, né? Ali na Avenida Tereza Cristina, então é muita água para pouca calha. E assim você estava falando sobre impermeabilização das cidades e falou do Buritis. Quem lembra do Buritis há 30, 35 anos atrás? 40 anos atrás, o Buritis 40 anos não tinha era nada. uma fazenda, não tinha Era nada. Uma fazenda, não tinha nada. Não tinha absolutamente nada. De repente surgiu ali onde hoje é a BH Trans, a universidade, e hoje praticamente você não tem mais nada, só tem prédio, é uma cidade nova. É uma cidade, infelizmente, né? Infelizmente, foi o Buritis hoje ali, aquela região,
é uma cidade. E não se preparou para ser uma cidade, porque você tem problema de chegada e saída do local. Só tem uma entrada e uma saída, você só sai ou entra pela Mário Werneck, difícil. que é aquela confusão todo dia. É difícil demais, né? Vamos ver se as coisas melhoram, né, irmão? Vamos ficar de olho e pedindo a São José para a chuva hoje ser mais tranquila, né? É isso aí. Daqui a pouco você volta. Um abraço para você. Pois é isso aí, né? Chuvas intensas, mas nós temos que conviver com elas, né? Nós precisamos da chuva. Eu lembro que quando eu era criança, eu ficava brincando nas águas de enxurrada de chuva, né? Porque era uma benção a gente ver aquela enxurrada gostosa passando e tal, e você brincando na enxurrada. Hoje essas coisas não existem mais, né? Infelizmente. Pois é, daqui a pouco a gente volta. Até já. Pois é, voltamos aqui, né? Ei, gente! Estamos aqui pela TV Horizonte, nesta tarde gostosa, movimentada. E eu estou recebendo aqui a professora Viviane Loyola. Professora Viviane Loyola, quando estudante da UFMG, fez uma pesquisa e outro dia ela fez uma palestra no Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais. Uma palestra muito gostosa de se ouvir, porque é sobre a imprensa em Belo Horizonte, né? Ela fez uma pesquisa de imprensa em Belo Horizonte. Gostaria que a senhora contasse como é que foi essa pesquisa, os primeiros 30 anos da cidade, né? Não é isso? Sim. Boa tarde. Boa tarde. Obrigada, né, Alegria pelo recebê-la aqui. convite. Alegria minha. É uma pesquisa sobre a história da imprensa em Belo Horizonte, principalmente ali nos primeiros 30 anos, né? Desde o primeiro jornal, ainda antes da inauguração da capital, que se considera que o primeiro jornal foi em 1895, chamado Belo Horizonte, ainda no Arraial de Belo Horizonte, até o que a gente denomina que foi uma virada de chave, que foi a fundação do Correio Mineiro, que já era um jornal, né, em 1925 foi fundado, já era um jornal um pouco mais sofisticado, profissional, com divisão de editorias, com maior número de páginas. Então, a gente imagina que esses 30 primeiros anos, eles compõem uma fase da imprensa, né? Uma fase com características, que os periódicos têm características em comum, né? Então, a gente pesquisou esses jornais e revistas dos 30 primeiros anos da cidade. E daquela era uma importância muito grande naquela época, porque o rádio foi criado, foi inaugurado no Brasil em 1922, mas apenas inaugurado. Porque ele foi ser rádio mesmo, foi a partir de 1929, 30, 31, no Rio de Janeiro, né? E depois foram surgindo as emissoras, Juiz de Fora, Belo Horizonte, etc e tal, as primeiras emissoras de rádio. Mas até então, o jornal era a única fonte de informação de uma cidade, né? Única fonte de informação e única forma de expressão. Então, os diversos grupos, né, eles se reuniam e publicavam para afirmar uma identidade, né, e guardar um território dentro da cidade que estava nascendo. É verdade. Então, os operários se reuniam, tinha um jornal operário, né, da década de 10. As agremiações diversas, né, a escola de direito, tanto os estudantes quanto os professores de direito publicavam. Moradores, associações de bairro que estavam surgindo na cidade, publicavam. Imigrantes, a gente tem jornais nesse período, né, nesses 30 primeiros anos, jornais árabes, italianos, alemães, né? Então a gente tem muito essa característica, assim, as pessoas, a única forma de expressão era o meio impresso e as pessoas se reuniam para publicar, para guardar um espaço na cidade, né? Para dizer, olha, estou aqui, quem eu sou, né? O que eu penso. Então, tinha muito essa característica mesmo. Pois é tão importante, né, você saber, vamos dizer assim, dos primeiros passos da imprensa em Belo Horizonte, né? Porque foi um momento muito importante, a nova capital de Minas, né? Forjada, né, naquela época, na modernização, na modernidade. Nós rompemos com o velho, que era Ouro Preto, né? com o barroco, para ser uma capital moderna, baseada naquilo que a França tinha de mais moderno para o mundo, né? Não é verdade? Sim. A nossa cidade foi toda baseada no urbanismo francês, né? Inclusive também na própria arquitetura francesa, não é verdade? Né? Então, a imprensa, os primeiros passos da imprensa foram muito importantes aqui em Minas Gerais, e isso vai virar livro?
A gente tem 2 livros, né, publicados sobre esse assunto, que é o Itinerário da Imprensa em Belo Horizonte, que é um catálogo com todas as publicações, né? Foi um catálogo feito pelo Joaquim Nabuco Linhares, né, que viveu nesse tempo, viveu nesse período, e a gente teve acesso ao acervo dele e publicou esse acervo, né? Então, um livro catálogo com acervo de todos os periódicos publicados nesse período em Belo Horizonte. E um outro livro, que é uma coletânea de artigos, chamado Folhas do Tempo, em que os envolvidos numa pesquisa nesse acervo do Joaquim Nabuco Linhares publicam artigos, né? Eu só queria fazer um adendo também na questão da cidade republicana, né? Da cidade racional, porque isso está muito presente nos jornais. Até da né? moda, né? Do jeito das pessoas, né? As primeiras fotos, né? Esse compromisso com a modernidade. Então, por exemplo, na época, né, a inauguração do Parque Municipal, né, ainda no final do século XIX. É verdade. Então, tinham lá várias matérias falando, olha, a prefeitura não vai economizar, a gente vai conseguir parceiros, porque a gente quer ter um grande parque na cidade, nos moldes das grandes cidades do mundo, né? E eles se valiam, inclusive, também de comparações com Buenos Aires, né? Então, o Parque Municipal seria ali também semelhante ao parque que existe, né, em Buenos Aires. São maravilhosos os parques de Buenos Aires, né? Sim. E foi uma inspiração, né, para a criação do Parque Municipal, embora o parque dele seja 3 vezes maior que o nosso. É verdade. Mas foi uma inspiração. E ali está presente o tempo todo esse discurso, né, da cidade moderna. Então, eles trouxeram, inclusive, os nomes das pessoas, né, republicanas, políticos, né, que participaram desse processo todo da República, que viraram nome de rua e que viraram nome de pessoas também imponentes na cidade, né, ou que estavam sempre sendo citadas ali, reverenciadas. E a gente tinha também a literatura, né? Muitos jornais, revistas literárias. Todos tinham muita literatura, né? Eu lembro que os primeiros jornais da cidade, né, não existia forma do sujeito namorar, né? Ou pelo menos fazer julgar vamos dizer assim, hoje as pessoas hoje se conhecem, se encontram. Naquela época era difícil, né? O cara usava um jornal para fazer um versinho e dedicar a uma senhorinha qualquer, não é verdade? Né? Era uma característica, né, desses 30 primeiros anos, assim, e né? Os primeiros anúncios eram muito alfaiate. Sim. Muito alfaiate na cidade. Era né? basicamente no formato classificados, os anúncios, né? E eles ocupavam uma página própria para não misturar o conteúdo editorial com o conteúdo publicitário. Na época tinha essa separação mais clara. E era muito comércio, né? Mercadinho, vendinha, loja alfaiate. E depois, ali nos anos 10, começam os profissionais autônomos, né? Publicarem também anúncios. Advogados, dentistas, médicos, né? Que tinham negócios próprios, principalmente ali na Rua da Bahia, né? O comércio era muito ali na Rua da Bahia. A Rua da Bahia foi a nossa, vamos dizer, a principal rua da cidade durante muitos anos, né? Sim, sim. Aliás, Rômulo Paz depois fez, né? Ei, Maria, está na hora de ir para a Rua da Bahia, né? Os anunciantes estavam praticamente todos eles na Rua da Bahia. Na Rua da Bahia. Que tinha o grande hotel, que era na Rua da Bahia. A primeira emissora de rádio praticamente ficou na Rua da Bahia, que foi a Rádio Mineira, depois a Rádio Guarani, né? O Teatro Municipal, que foi demolido, né? Que hoje tem uma agência de banco. O Teatro Municipal, que foi o Cine Metrópole depois, né? Isso. Né? Então tudo era na Rua, tudo acontecia na Rua da Bahia. Sim. Né? Era ali, no centro da cidade, né? Pois é, interessante que esse seu trabalho, se ele fique, eu acho que ele tem que ficar à disposição, se já tem um livro já, né? Onde se encontra suas publicações? Só para dizer que é um grupo de pessoas que participou dessa pesquisa, que já tem um certo tempo, mas que ela é atemporal, porque ela foi em cima de um acervo que até então também não havia sido tão explorado, que é o acervo do Joaquim Nabuco Linhares. Sei. Esse acervo está disponível na UFMG, na Biblioteca Central, né? Os jornais que ele colecionou, que ele guardou desse período. O livro Itinerários da Imprensa em Belo Horizonte, a gente consegue, inclusive, baixá-lo na internet já, né? Porque ele já é um livro de catálogo, então, né? Como faz para baixar o livro? No site da Fundação João Pinheiro. Certo. Né? Basta acessar e procurar pelo nome Itinerários da Imprensa em Belo Horizonte e você consegue acessar. E o livro Folhas do Tempo você também encontra, né? Procurar... Folhas do Tempo. Folhas do Tempo, Beleza. Beleza. Que prazer recebê-lo aqui. Quer prazer deixar foi todo meu. Um telefone, uma rede social? Pode deixar. Hoje em dia eu trabalho com edição de livros Sei. mais, né? Na área de revisão e edição, para a editora Colar
e para a editora Ramalhete. Então, em qualquer uma dessas duas, a Colar Editora e Ramalhete, vocês conseguem contato comigo, né? E eu tenho o Instagram, que é @Vivi Loyola. Falou. Então, eu quero te agradecer, mas fica sentadinho por enquanto aí, Tá. que eu vou falar com o Eu que te André agradeço. Santos. O André Santos. E André, os prefeitos de Minas estão em Brasília para discutir problema com ICMS da educação? Exatamente, assim, essa reunião está acontecendo agora na sede do Supremo Tribunal Federal. Esses prefeitos da região metropolitana e alguns do interior do estado estão reunidos com a ministra Carmen Lúcia. Carmen Lúcia, que é mineira, inclusive, ex-professora da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Justamente para poder tratar de uma ação direta de inconstitucionalidade que foi movida por esses municípios para modificar o repasse, os critérios de repasse do ICMS da educação que foram determinados por uma lei enviada pelo governo estadual à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais e aprovada. Antigamente, o Estado passava 2% de todo o que era arrecadado com o ICMS para os municípios em relação à educação. Agora, esse percentual subiu de 2 para 10, só que os critérios foram modificados. Antigamente, qual era o critério? O número de alunos por cada município. Agora, existem critérios de avaliação. São vários os critérios. Relação de notas, evasão escolar, gestão escolar, são 5 os critérios como um todo. Aí, com essa média, quem obtiver melhores critérios recebe maiores repasses. Quem estiver patinando nesses critérios recebe menor repasse. Com isso, 117 municípios que tiveram perda na arrecadação, eles concentram 70% de todos os alunos matriculados na rede municipal de ensino dos municípios mineiros. E aí está tendo um grande problema. Para se ter noção, assim, somente Belo Horizonte perdeu mais de 142 milhões de reais ano passado desse ICMS da educação. Contagem foi 71 milhões, foram os 2 municípios que mais perderam. A gente teve um contato rápido agora com a assessoria de comunicação de Contagem. Esses 71 milhões de reais que Contagem perdeu representam 2,5% do orçamento total da cidade. E aí a cidade tem que tirar de algum lugar para tapar o buraco de outro. E aí é que está sendo feito. E um problema que os prefeitos estão falando hoje com a Carmen Lúcia é o seguinte: boa parte das verbas elas têm carimbo, ou seja, só podem ser utilizadas para aquele determinado fim. E além tem os outros custos que a prefeitura tem, custo de pessoal, custo de custeio. Então essa manobra para poder tapar esses buracos acaba sendo dificultosa. E é essa tem sido a reclamação. Se você usa um critério de avaliação, como você disse, uma cidade pequena que tem poucos alunos, né, que tem poucas escolas, tem condição de ter uma avaliação melhor do que, por exemplo, uma cidade como Belo Horizonte, que é maior, não é verdade? E vai receber uma verba maior que a Belo Horizonte. Agora também, a gente também não pode deixar de levar em consideração a necessidade de se melhorar os índices também, mas é claro que a quantidade de alunos fica muito difícil. Estão presentes lá o prefeito em exercício de Belo Horizonte, Álvaro Damião, prefeito de Betim, Heron Guimarães, prefeita de Contagem, Marília Campos, e também a prefeita de Juiz de Fora, Margarida Salomão, e o Paulo Sérgio, que é o prefeito de Uberlândia. Essa turma toda está lá para poder defender essa mudança. Falou, André, um abraço. Daqui a pouco você volta. Pois é. E nós vamos fazer um intervalo e tem muitos assuntos aí. Daqui a pouquinho a gente volta. Até já. Pois é, estamos aqui, ei gente! Olha aqui, você sabe, você pode pegar o seu telefone, né? Vira o telefone direitinho, pode fazer o seu pedido aqui para a TV Horizonte. Você pode fazer uma denúncia de algum problema no seu bairro e etc. Olha o nosso QR Code e fale conosco, sem problema nenhum, tá legal? É isso aí. Pois é, agora vamos saber da nossa querida Erlene no Conta Pra Gente, né? Nós estamos aí na Semana do Consumidor e na última sexta-feira, dia 14, o governo anunciou a taxa zero para 11 produtos alimentícios no caso de importação. Estão incluídos na lista óleo de girassol, azeite de oliva extra, virgem, sardinha enlatada, biscoitos, café, carne desossada, açúcar, milho, massas alimentícias. Vamos conhecer os detalhes desse assunto agora
com a Erlaine Grace no Conta Pra Gente, Erlaine! Conta pra gente! Olá, Si! Olá, você que nos acompanha no Ei, gente! Nesta semana, 11 produtos ficaram livres de taxação. Uma medida que promete aliviar um pouco o bolso do consumidor. Mas será que essa mudança vai afetar diretamente no bolso de quem realmente precisa? No Conta Pra Gente de hoje, nós vamos entender como isso vai impactar o nosso dia a dia. Vamos torcer aí para dar tudo certo, né? Porque, por enquanto ainda, a mente da população e de todos é só aumento, né? E isso é uma coisa que veio para surpreender, porque no momento ninguém está com esse pensamento em taxas mínimas e nada, pelo que nós entendemos, né? Tem quase 3 anos que a gente não vê nada de diminuir, só aumento, né? Ficamos um pouco surpresos com isso. Mas se já está desde sexta-feira, espero que vai para frente. Eu tô meio na dúvida, viu? Aí não sei se isso vai funcionar, não. Eu acho que só é sentido quando leva a sério, assim, que determina os valores e os estabelecimentos respeitem. Porque eu posso comprar ali um valor mais barato, chega no outro, está o dobro. E isso eu faço, porque às vezes quando eu pego meu carro, que eu vou no supermercado e vejo a diferença, eu vou para um outro. Então teria que ser padrão para todos. Então, para fazer a diferença, tem que haver fiscalização. Quais os alimentos você acha que deveriam ficar mais baratos, Kelly? Conta pra gente. Então, ovo, eu acho que está muito caro. Óleo, carne também, está muito caro. Nossa, café, óleo, arroz também. Feijão agora tem que dar uma baixadinha, mas o feijão também. Assim, o imposto caiu, mas de acordo com a população, os preços continuam os mesmos. Para onde está indo essa diferença? Conta pra gente. Conta pra gente. Pois é, Erlaine, olha aqui, é difícil você... até porque essas medidas, elas entram em vigor, mas você só vai sentir algum mês, 2 meses depois. Eu não sei, eu sou meio cético, eu fui criado num balcão de um armazém, de uma mercearia, antes de ter supermercado, né? Nós tínhamos armazém de bairro, né? E eu fico me lembrando aqui que eu conheci o Simval Ladeira Neves, que era um comerciante atacadista de Belo Horizonte, lá dos primórdios da cidade. E o Simval me dizia assim, o governador ligava para a gente para perguntar, vai faltar açúcar? Porque não tinha um armazém regulador naquela época, né? Eram os comerciantes que diziam, não, governador, fulano de tal tem tantas sacas, ciclano tem tantos e tal. A cidade era pequena, então as pessoas sabiam que não ia faltar produtos. Naquela época nós tínhamos dificuldade, né? Tudo chegava no trem. Não é como hoje no caminhão que chega com uma certa fartura. Era o trem, já tinha que esperar, etc. Dava um certo trabalho. Mas a gente tinha um abastecimento, né, na cidade e tal. Então hoje a gente vê aí os preços variam muito, né? E nós vivemos um tempo aí de seca, né? Uma seca intensa ano passado, né? Tivemos seca que prejudicou, inclusive, os cafezais, né? Prejudicou hortifruti granjeiros, prejudicou muita coisa, faltou água. Foi difícil, né? Nós tivemos um momento difícil ano passado, né? Esperamos que com as chuvas que estão mais regulares depois do final do ano para cá, a gente possa ter, né, uma produção agrícola melhor. Mas está comigo aqui o nosso querido Diogo Santos, ele é economista e vai falar conosco. Vai adiantar alguma coisa tirar o imposto de importação de biscoito, de café, já que nós somos exportador de café? Né? Vai tirar, vai resolver alguma coisa? Nós não tomamos café importado, nosso café é daqui mesmo, né? O azeite sim é importado, biscoito é fabricado aqui no Brasil. Como é que nós fazemos com isso aí? Açúcar, né? Nós somos exportador de açúcar, de milho, né? Como é que faz? Exatamente, assim, cada produto desse pode ter um impacto diferente quando você tira o imposto de importação. Mas de modo geral, quando você tira o imposto de importação, o que você gera na economia? Você gera por parte dos produtores que estão aqui produzindo aqui, você desincentiva eles a aumentar o preço.
Por quê? Porque se aumentar o preço, Aí quem está lá de governo fora... pode importar. E a empresa que está lá fora, os países de lá, vão ficar de olho. Opa, no Brasil agora não tem mais imposto de importação, então meu produto pode chegar mais barato. Se o produtor de café aumentar o preço lá no Brasil, eu consigo entrar mais com o meu produto. Então pode ser que a gente não consiga abaixar os preços de alguns produtos, como o café, que a gente exporta muito. Mas gera uma força no sentido de evitar que ele continue subindo muito. Você lembra, não sei se você se lembra, você não era do seu tempo, né? Quando nós tivemos aí uma crise da carne, aquele negócio todo e tal, nós passamos a importar carne. E a carne que nós importávamos era a carne que nós já tínhamos exportado. E eu lembro que o Audax Esteves, lá no Estado de Minas, no jornal Estado de Minas, ele era chargista, ele fez os boizinhos cantando, ó nós aqui outra vez. Porque nós estávamos comprando carne que nós exportamos. Né? Isso, o Brasil é um grande produtor. Como você bem disse, como é que diminui o preço dos alimentos? Principalmente tendo uma quantidade maior produzida. Então nós tivemos problema da seca, como você bem disse, que prejudicou demais alguns produtos. E nós tivemos também no final do ano passado, como todo ano tem, um período de menor abate de bois, por exemplo. Então isso faz com que tem menos carne de boi no mercado. Então o preço da carne de boi subiu muito nos últimos meses do ano passado. Pela exportação também. Isso. Porque tudo virou commodities. Isso. Você sabe, outro dia, o Ike Batista dava uma entrevista na televisão e fez uma revelação que poucos brasileiros sabem. Ele falou, você sabia que o barril de petróleo, do petróleo produzido no país, ele sai a 3,80 centavos de dólares. 3 dólares. Agora, só que tem que nós vendemos o petróleo que nós consumimos o petróleo no preço da commodities. Isso. Quanto que custa o barril de petróleo? Exatamente. Então, o barril que custa 3,80, que podia ser uma gasolina mais barata para nós aqui, é claro que nós estamos pagando o preço da commodities. Né? Isso. Né? Isso mudou um pouco do governo anterior para agora, que desvinculou um pouco o preço da Petrobras com o preço das commodities internacionais, mas você tem razão. E no caso, por exemplo, desses produtos aí que agora tiveram a desoneração, então, por exemplo, no caso do azeite, como você disse, o azeite a gente importa tudo praticamente. É verdade. Então o azeite vai cair esse ano por 2 motivos. Um, porque o imposto de importação vai ajudar a baratear um pouquinho, mas principalmente porque lá na Europa, onde mais produz azeite, principalmente na Espanha... Teve crise lá na Espanha Teve e Portugal. Teve a crise muito forte e agora a safra desse ano, a expectativa é que ela vai crescer uns 20% em relação à colheita que teve a crise muito forte por conta da seca histórica que teve lá. Então, ao longo desse ano, provavelmente vai chegar também uma redução aqui do Eu azeite. fico me lembrando que eu estive na Espanha e andei de carro durante um dia entre pés de oliveira. É uma loucura de tanto pés de oliveira, né? Quer dizer, uma produção intensa de azeite, né? Aí você imagina, como eles tiveram uma seca que há séculos não acontecia, a redução da produção foi muito abrupta. Então, é inevitável que o preço suba, né? E a oliveira é uma coisa interessante, né? Lá no Jardim das Oliveiras, em Jerusalém, lá em Israel, você encontra as oliveiras de 2000 anos atrás, né? Produzindo ainda. É impressionante. Coisa impressionante, né? É impressionante. Coisa impressionante, né? Então, existe risco, né, naturalmente, dos fornecedores aumentar os preços para compensar, naturalmente, a falta de arrecadação de imposto? Bom, vamos imaginar, se um produtor lá de fora, alguém que produz, por exemplo, uma carne de frango que pode exportar para o Brasil, quando o governo tira o imposto, a carne dele entra mais barata. Se ele subir o preço de volta, ele vai perder a vantagem que o governo deu para ele. Então ele não vai conseguir vender aqui. Então ele tem que aproveitar que o governo barateou para ele poder conseguir entrar e ter uma fatia maior do mercado aqui no Brasil. Aliás, lembrar que o Plano Real, quando foi lançado no Brasil, em 1994, né? O governo liberou exportação de muitos produtos, né? E isso manteve o preço aqui bem mais baixo, né? Segurou. Eu quero agradecer você. Você tem alguma rede social que você pode falar conosco? Sim, tem meu Instagram, que é Diogo Olive Santos, onde vocês me acham lá e as análises econômicas que nós fazemos lá. Beleza. Foi um prazer falar com você. Prazer foi meu, enorme. Daqui a pouco a gente volta aqui na TV Horizonte. Ei, gente!
Voltamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade. Ei, gente! Pois é, estamos aqui em novo nessa parte da tarde. Agora eu vou voltar com o André Santos, na redação da TV Horizonte. André, o problema agora é a morte daquela biomédica pelo ex-marido, né? Mais um feminicídio lá em Ibirité. Exatamente, assim, a Polícia Civil concluiu o inquérito sobre esse caso e divulgou os resultados nesta quarta-feira. De acordo com a polícia, esse ex-marido da Miqueias Nunes de Oliveira, que tinha apenas 33 anos, ele agiu de maneira premeditada e movido por ciúmes para poder praticar esse crime bárbaro que aconteceu dentro da própria clínica de propriedade da Miqueias durante um dia normal. De acordo com as investigações, ele já tinha comprado a arma branca que ele utilizou para praticar esse crime, um canivete, já tinha planejado todo, tentou o primeiro encontro no apartamento, mas aí depois foi para a clínica. Os dois, um vídeo que foi divulgado pela Polícia Civil e que nós temos inclusive esse vídeo, mostram o casal discutindo, depois a Miqueias entrando numa sala da clínica junto com o ex-marido e aí uma funcionária e uma cliente saindo correndo desesperadas ao ver toda aquela cena brutal que aconteceu em Ibirité. Na sequência da fuga, o ex-marido da Miqueias, ele tenta fugir também, só que a atendente da clínica, ela foi e trancou o portão da clínica, impedindo a saída do assassino. A partir daí, ele se automutilou para poder dizer à polícia que tinha tentado o autoextermínio. Ele está internado, mas está preso e agora a polícia pediu indiciamento a ele por feminicídio. Pois é, irmão, isso tudo é lamentável porque falta um pouco de Deus nessas pessoas, né? Nesses casais, etc e tal. As pessoas hoje pensam só no material, não pensam um pouco do espírito, no espiritual, não pensam numa vida dedicada um pouquinho à família, a Deus, então essas coisas acontecem. Daqui a pouco a gente volta outra vez, né? Mas agora eu vou chamar a Suelen. Hey, hoje é dia 19 de março, dia de São José, padroeiro dos trabalhadores, dia do artesão, do marceneiro, também do consertador. Suelen vai falar conosco. Você sabia, Suelen? Ei, você sabia? O dia 19 de março é dedicado a São José, o pai terreno de Jesus, e dia do artesão, em homenagem ao próprio São José, santo cristão que era carpinteiro. Ele é reconhecido também como o padroeiro dos trabalhadores e das famílias, além de ser o patrono universal da Igreja Católica. E em Portugal, o Dia dos Pais é celebrado nessa data, em homenagem a São José e a sua ligação com o trabalho é tão forte que isso é mais ou menos desde lá de 1890, que é o santo que é lembrado como o Dia Internacional dos Trabalhadores, reforçando o seu papel como protetor daqueles que vivem do próprio esforço. E aqui, em Belo Horizonte, a data será lembrada com uma missa especial, presidida pelo arcebispo Dom Valmor Oliveira de Azevedo. A celebração acontece às 19h30 na Catedral Cristo Rei, com um momento de fé e devoção. E se você é devoto de São José ou quer conhecer mais sobre sua história, essa é uma ótima oportunidade. Não é mesmo, Assir? É verdade, Suelen. E os portugueses estão mais certos do que nós, porque os portugueses comemoram neste dia, no dia. Nós não comemoramos o dia do vovô e da vovó, que era a mãe de Nossa Senhora, e São Joaquim, a gente comemora os dias do vovô e da vovó no dia 26 de julho, porque eram os avós de Jesus. Então, nada melhor do que comemorar o Dia dos Pais no dia do pai, mesmo desse pai que foi um pai adotivo, mas foi o pai de Jesus, né? Porque Deus foi criado pelo poder do Espírito Santo, né? Não é verdade? Uma história bonita, a história de Nossa Senhora, que já foi, né? Que foi também gerada pelo poder do Espírito Santo, não é verdade? E que veio a dar a luz ao menino Deus. Ei, beleza. A história é muito bonita, né? É isso aí, uma história linda, maravilhosa, que a gente tem que sempre pensar nessa história e viver essa história, né? E eu sempre lá em casa, eu lembro de menino, né? Minha mãe tinha
uma pequena imagem de São José. É, aquela imagenzinha bonita, né? São José com a criança no colo, né? É tão bonito ver aquela imagenzinha, simples, maravilhosa, mas que representam, né? Depois a Sagrada Família, tudo isso, né? Que é muito importante para a vida nossa, de nós cristãos e de católicos que somos, não é isso? Mas agora estou falando aqui com a nossa querida Sandra Aline, que é terapeuta ocupacional. Outro dia você esteve aqui, a gente não pôde conversar muito, mas o que tem para aquele que tem Alzheimer ter uma qualidade de vida melhor? Boa tarde, Assir. Gente, a dica hoje para a qualidade de vida do Alzheimer é o seguinte: nunca contrarie uma pessoa com Alzheimer. Não brigue com uma pessoa com Alzheimer, não discuta, porque você vai perder essa discussão, com certeza. Mas o que causa? Não devemos fazer isso, né? O que causa? A pessoa vai ficar mais irritada, né? Causa uma frustração muito grande e ela pode ter até um surto, né? Partir para uma ação violenta, arremessar um objeto, né? E tudo. Então, nunca contraria a pessoa com Alzheimer. É muito tentador para as pessoas, assim, ir visitar uma pessoa com Alzheimer ou estar, né? Os parentes, os cuidadores e perguntar: ah, você se lembra do tal primo? Ah, você se lembra o que você comeu hoje de manhã? Não, essa não é a forma adequada de dialogar com uma pessoa que tem Alzheimer. A forma adequada hoje de manhã você comeu pão. Você gostou do pão. Hoje à noite você vai tomar sopa, porque você gosta de sopa. Evitar fazer perguntas que vão dar irritabilidade e frustração na pessoa com Alzheimer. E quando a pessoa, que o idoso já está com problema de Alzheimer, ele começa a dizer assim: eu estou querendo ir para casa, ele está na casa dele e pede para sair de casa, que quer voltar para casa. Como é que faz? Como é que faz isso, nunca contrarie. Choque de realidade é uma posição totalmente errada no diálogo. Normalmente, o que a gente tem que fazer é mudar o foco da conversa, né? Ah, você quer ir embora para casa? Você já está na sua casa, mas a gente pode ir ali, né? Vamos ali ver se a gente acha a sua casa. Conduz a pessoa que tem o Alzheimer para um outro recinto. Agora nós vamos, não pergunte para ele: você quer ouvir música? Você quer isso? Não. Coloque como uma afirmação: agora nós vamos ouvir música, aquela música que você gostava muito no seu passado. E coloca a música, muda o foco da conversa. Sabe? Nunca contrariando, nunca indo de frente com a pessoa. E é interessante, né? Tem pessoas que têm Alzheimer, que você falou da música, quando coloca uma música do passado da pessoa, uma música que ela lembra, ela canta. Canta. Não? A medicina não consegue explicar, assim, os dois antídotos, que eu falo que temos 2 remédios maravilhosos para as pessoas com Alzheimer. É a música e a oração. São 2 coisas que a pessoa com Alzheimer, elas não esquecem. Então, quando estiver diante de uma pessoa com Alzheimer, uma música que lembra o passado dela, com certeza ela vai lembrar de outras coisas que aconteceram naquele período que tocou aquela música. E a oração, se você começa uma oração, um Pai Nosso, uma Ave Maria, eles vão lembrando da oração. Então, são 2 coisas que, além de estimular a memória, trazem muita felicidade para a pessoa que está perdendo a memória, porque ela sente aquele prazer de estar lembrando daquilo ali. Ela sabe que aquilo ali existiu na vida dela. E existe. Eu conheço uma pessoa que tem Alzheimer, está com um problema de Alzheimer já, mas ela reza normalmente. Sim. E reza o terço normalmente, sem problema nenhum. Né? São as 2 coisas que a pessoa que tem Alzheimer não esquece: as músicas e a oração. Beleza. E são 2 coisas que vêm de Deus, né? Como fala com você? Como se fala com você? Você está sempre atendendo as pessoas em casa? Sempre domiciliar, né? Atendo domiciliar. O meu telefone é 031 99 440 3008. Vamos repetir? 99 440 3008. É só chamar você. Só chamar a terapeuta ocupacional Sandra Aline. Beleza. São José, rogai por nós. É isso aí. André, tem mais alguma novidade para a gente aí da redação da Rede Catedral? Se tem sim, o Ministério Público de Minas Gerais instaurou um inquérito para investigar excesso de cargos comissionados na Prodabel, que é a empresa de informática e informação aqui do município de Belo Horizonte. De acordo com a denúncia que foi enviada por um advogado aqui da capital, Daniel Deslandes, 215 dos 217 cargos da Prodabel estão sendo ocupados por cargos em comissão, ou seja, cargos que são de confiança, cargos indicados por agentes políticos em Belo Horizonte. Se isso realmente estiver acontecendo, se a denúncia for confirmada, isso fere a lei orgânica do município, que determina que pelo menos 50% desses cargos têm que ser confirmados, têm que ser ocupados
por servidores efetivos que passarem em concurso público. O Ministério Público instaurou esse processo, vai pedir explicações à Prodabel e também nós entramos em contato com a Prefeitura de Belo Horizonte pedindo explicações, pedindo algumas informações, mas ainda não obtivemos resposta. Vamos ver o que vai se desenrolar dessa situação como um todo. Pois é, irmão, nós tivemos um governo do estado aí há pouco tempo em que tinha 500 funcionários a mais na CEMIG, só de nomeações, também lá no IPSENG. Então, quando você vê a Prodabel inchada, é um negócio triste, né? 215 dos 217 cargos, assim, é muito estranho, né? É verdade. Olha, eu sei como é que isso funciona, né? O vereador, ele tem lá uma pessoa da família. Eu vou te explicar mais ou menos, que a gente conhece essas coisas da política, né? O vereador tem lá vamos dizer, um filho, que está querendo, que ele não pode pôr o filho no gabinete dele na Câmara. Então, ele negocia com o prefeito coloca aquele filho num setor da prefeitura. Então, vão colocando lá na Prodabel, né? Mas a pessoa não está trabalhando na Prodabel, está trabalhando em outro lugar, ou está servindo em outro lugar, né? Infelizmente, a realidade é essa, né? É verdade. E é bom a gente lembrar a importância da Prodabel. A Prodabel é a empresa responsável por mais de 400 sistemas da Prefeitura, incluindo aqueles que são usados pela Secretaria Municipal de Fazenda para arrecadação de tributos. Só para ter uma noção, somente em 2023, a Prefeitura de BH arrecadou uma receita de 18 bilhões de reais, e isso não seria possível, por exemplo, sem esses sistemas que são desenvolvidos pela Prodabel em Belo Horizonte. Mas que tem que investigar, né? Até porque para pagar imposto eles cobram rapidamente. Arruma um jeito certinho, chega. Né? O boleto chega. Um abraço para você, até amanhã, irmão. Até amanhã, Cir. Tudo de bom para você. Pois é, e você pode, olha aqui, ó, você pode falar conosco, mandar a sua reclamação. Você pega o telefone, faz assim e grava. Pede alguém para gravar para você, faz a denúncia e manda para nós aqui, tá legal? Até você mande esse vídeo pelo WhatsApp 31 99680 2910. 99680 2910. Ou use o nosso QR Code, está aí na tela, você pode falar sem problema nenhum. Agora eu quero falar uma coisa muito importante para você que esteve conosco desde as 17 horas. Se você perdeu algum detalhe do programa de hoje, pode conferir a programação completa na rede social TV Horizonte Oficial. Agora você vai ficar com Dom Valmor. Ei, beleza! Vamos rezar para Nossa Senhora, né? É isso aí. Um abraço e até amanhã.